Com a pandemia do novo coronavírus, horta em casa ou apartamento virou sinal de saúde, economia e passatempo. Conheça dicas para montar uma horta com bom gosto e qualidade. Com a quarentena, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável. E a facilidade, né? Eu vou ali, eu pego, venho, pico, faço, não dependo de guardar, de estragar, nada disso. Etanol chama atenção em Dubai, nos Emirados Árabes, paraíso do petróleo. O combustível brasileiro ganha visibilidade e está na rota dos negócios no mundo árabe. Fazer brotar uma cidade como essa no meio do deserto tem lá os seus truques. E andando aqui pela rua a gente descobriu um deles. Aqui eles estão fazendo uma espécie de jardim. E você vai ver também. 5 nuvens de gafanhotos estão sendo monitoradas. A mais próxima está a 600 quilômetros da fronteira gaúcha. Agricultores do sul do Brasil permanecem em vigilância. Cultivar uma horta em casa ou apartamento, especialmente em tempos de pandemia do novo coronavírus, é sinal de saúde. Com a quarentena, muitas pessoas decidiram unir o útil ao agradável. Aproveitaram o espaço da varanda ou do quintal para plantar e economizar. E o Agricultura consultou especialistas e mostra para você o passo a passo para montar uma horta com bom gosto e qualidade. Antes, a Juliana não conseguia dedicar tempo à própria horta. Com a quarentena, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável, né? A gente agora teve mais tempo para investir nesse hobby, teve mais mãozinhas para nos ajudar, então nossas crianças também nos ajudaram com algumas coisas aqui da nossa horta. E um desafio surgiu, porque no começo do ano a gente adotou uma cachorrinha, então ela é uma filhote, e ela come tudo que ela vê pela frente. Então a gente teve que procurar soluções para suspender a nossa horta de forma que a nossa cachorra não comesse nossas plantas antes da gente. A primeira solução encontrada por ela foi montar uma horta vertical nessa treliça de madeira. Aqui a gente tem cebolinha, nirá, que é a cebolinha japonesa, tem salsinha que a gente acabou de colher, então ela tá bem pequenininha, tem orégano, tem tomilho lá embaixo, especialmente quando é assim, né? Então a gente consegue regar e otimiza a rega, porque a água de uma já vai caindo para outra, e aí também nem faz muita sujeira, toda a água vai sendo reaproveitada nos vasos de baixo. Isso fica bem mais fácil também. A Juliana também plantou pés de alface em recipientes suspensos por suportes de crochê e no portão de entrada da casa prendeu mais vasos e caixotes de madeira. Lá a gente também tem feijão borboleta, né, a clitória, a gente também tem capuchinha, que é uma punk, que a gente gosta muito, e também algumas plantas e algumas flores para as abelhas sem ferrão, que a gente é bem entusiasta, como a 11 horas, como a xanana, a bom dia, a gente também tem pés de hora pronobis lá fora. Tudo isso a gente também vai comendo porque são plantas comestíveis. Esse tipo de horta embeleza o ambiente e ainda economiza espaço. Para a criançada, o Rudá de 5 anos e a Diana de 3, cuidar das plantas virou um passatempo, além de uma diversão e de um aprendizado. Tcharam! Essa saiu! Tá, você gosta de também cuidar das plantas? Eu também gosto! Que legal! O seu Jorge, hoje com 75 anos, também aprendeu a cultivar horta na infância. Eu, quando criança, 7 anos, a minha mãe, nós tínhamos um terreno bom, minha mãe plantava a horta para a gente alimentar e às vezes até vendia também. Então, quando não estava na escola, não estava estudando, eu estava ajudando meu pai ou mexendo na horta. E não precisa de muito. Os recipientes podem, inclusive, serem adaptados. Nós podemos trabalhar desde uma latinha furada embaixo, passando por uma garrafa PET reciclada, cortada ao meio, com furinhos para drenar a água. Nós podemos
chegar num vaso, numa jardineira, numa bandeja. Então, qualquer recipiente que você consiga colocar um substrato ou um solo, certo? E colocar as mudas ou as sementes para crescerem e depois deixar no sol, é suficiente para essa horta doméstica. Para ter uma horta para chamar de sua, qualquer pedaço de terra serve. Escolha um espaço na sua casa em que bata sol ou que pelo menos tenha uma boa entrada de luz durante algum período do dia. Também não pode ter muito vento. Cada vaso desse, por exemplo, cabe até 3 pés de alface ou 10 mudas de cebolinha. Então será necessário adquirir solo ou substrato, que podem ser encontrados em casas agropecuárias, floriculturas e até mesmo em supermercados. O adubo pode ser químico ou orgânico. O seu Jorge usa cascas de laranja, cinzas e até cascas de ovos. E não se esqueça de deixar a terra bem fofa e adubada. São ferramentas pequenas para você usar em vaso, certo? Uma pazinha, um rastelinho, mas quem não tem, você pode usar uma colher da cozinha ou seu próprio garfo para poder estar fazendo essa movimentação, porque o volume é muito pequeno. Mexer na terra só tem um problema: vicia. Eu tenho cebolinha, salsinha, alecrim, manjericão, tenho hortelã, alface, e agora eu estou pensando em colocar outras coisas que eu preciso trazer mais vasos. E também vira terapia. Acho que uma das coisas que mais acalma a pessoa é mexer com terra. O investimento para montar uma horta caseira pode variar de R$20 a R$50 por metro quadrado de terra. Para quem não tem experiência e não quer arriscar, as mudas são mais fáceis de cultivar do que as sementes. Em cerca de 15 a 20 dias já dá para colher os primeiros raminhos da horta. Quem optar por sementes deve ler as recomendações para a semeadura que constam nas embalagens. A primeira colheita leva pelo menos 30 dias. Outra boa dica é começar pelas espécies mais simples de cuidar, como alface, rúcula, alecrim, cebolinha, salsinha, manjericão, sálvia, tomilho, jiló, berinjela e erva cidreira. Agora, atenção para o erro mais comum no manejo da horta: falta ou excesso de água. Tem um jeito muito fácil de irrigar no substrato ou no solo. Você coloca água. Se você pegar uma amostra de solo e apertar na sua mão e correr água nos dedos, está encharcado. Não pode ficar encharcado porque a raiz não respira. Se você apertar e soltar e ficar o formato da sua mão, está ótimo o ponto de irrigação. Se você apertar e soltar e fizer pó, ela desfazer, está seco. Então tem que chegar nesse meio termo aí. Seguindo todas essas dicas, dá para garantir menos idas à feira ou ao supermercado, além de uma alimentação mais saudável para toda a família. A dona Suzana, esposa do seu Jorge, ainda diz que em tempos de pandemia, a higienização de alimentos produzidos em casa é muito mais fácil. Eu acho os sabores mais fortes, mais gostosos. E a facilidade, né? Eu vou ali, eu pego, venho, pico, faço, não dependo de guardar, de estragar, nada disso. Só tem um último segredo, o mais importante. Olha, na hora que eu estou mexendo com a terra, eu estou falando com ela, colocando amor. Quando eu vou semear, mesma coisa. Na hora que eu estou plantando, eu falo, você vai ficar maravilhosa, vocês vão ficar linda. Esse amor que você dá para as plantas, elas recebem mais que qualquer nutriente que você vai colocar.
Você vai ver ainda nesta edição, etanol brasileiro para Dubai. Enviar mais combustível para os árabes é um negócio à vista. E a seguir as notícias do campo da semana. No Paraná, a previsão é que o tempo permaneça seco pelo menos nos próximos 15 dias. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Uma nuvem de gafanhotos invadiu a estrada. Motoristas tiveram que redobrar a atenção. As altas temperaturas, com máximas passando de 30 graus e ventos fortes, favoreceram o deslocamento dos insetos no norte da Argentina. 4 províncias foram invadidas pelos gafanhotos: Formosa, Chaco, Salta e Santiago del Estero. A aproximação dos insetos deixou outras 7 localidades em alerta. 5 nuvens de gafanhotos estão sendo monitoradas. A mais próxima está a 600 quilômetros da fronteira gaúcha. Agricultores do sul do Brasil permanecem em vigilância. Segundo técnicos, uma das nuvens de gafanhotos, com 20 quilômetros de extensão, chegou a ter quase 1 bilhão de insetos. O deslocamento atinge 150 quilômetros por dia. Há um plano de combate aéreo com uso de produtos químicos e biológicos. Aviões agrícolas estão de prontidão para serem acionados. O Senado aprovou o projeto que estende o auxílio emergencial de R$ 600 a agricultores familiares. O texto segue para a sanção presidencial. Serão 5 parcelas de R$ 600. Os pré-requisitos são não ter emprego formal nem receber outro benefício previdenciário, exceto Bolsa Família ou Seguro Defeso. Ter renda familiar de até meio salário mínimo, em torno de R$ 522, ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. O mês de julho foi marcado pela estiagem nas regiões agrícolas do Brasil, exceto no sul e no norte, onde o volume de chuvas ultrapassou 180 milímetros. Por outro lado, a baixa umidade do ar favorece as queimadas. Só no dia 31, o último do mês de julho, o INPE registrou 74 focos de incêndio em Rondônia e mostrou que as queimadas na Amazônia cresceram 28%. Mesmo com o tempo um pouco mais seco, os produtores se preparam agora para a colheita do algodão, cultura que é nova aqui no estado. São 10 mil hectares de área plantada. A expectativa para esse ano é de recorde. Você vai ver agora os efeitos do clima em Roraima com a repórter Rafaela André. Pois é, Yuri, diferente de outras regiões agrícolas do Brasil que foram marcadas pela estiagem, aqui em Roraima, no mês de julho, o volume de chuva foi superior a 240 milímetros, o que não prejudicou o bom desenvolvimento das lavouras de soja. Com um calendário diferente do restante do país, Roraima se prepara para iniciar a colheita do grão entre agosto e setembro e espera ampliar a produtividade. Por aqui são cultivados cerca de 50 mil hectares. O plantio iniciou em abril e seguiu até junho. Como a colheita é feita ainda no mesmo ano, a safra é considerada 2020 e a perspectiva é colher pelo menos 165 mil toneladas do grão. Agora você vê os efeitos do clima no Rio Grande do Norte com a repórter de Assis Oliveira. Pois é, Rafaela, aqui no Rio Grande do Norte as chuvas que caíram no mês de julho superaram aí as expectativas dos especialistas. De acordo com a Imparni, no interior do estado, choveu além do esperado em comparação ao mesmo período do ano passado. Uma situação aí que favoreceu a agricultura, que vinha sofrendo aí durante os últimos 6 anos com a estiagem que assolou o Nordeste. Agora a gente vê como é que está a situação do clima no Pará com o repórter Diogo Pugé. Pois é, Diassis, no Pará, as chuvas do mês de julho não podem ser consideradas como um problema. Afinal de contas, por aqui entramos no chamado verão amazônico. De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, os índices pluviométricos ficaram entre 50 e 150 milímetros, números que devem continuar pelos próximos meses, assim como as altas temperaturas.
Para Belém, a capital do estado, a previsão é de até 35 graus. Já na região sul do Pará, essa temperatura pode atingir os 38, com sensação térmica de 40. A vantagem é que, por estar localizado na Amazônia, o Pará tem muitos rios e a população não enfrenta problemas com secas e estiagem. Quem agradece é o setor do agronegócio. A cada ano que passa, os números aumentam. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas empregadas no setor. O estado lidera o ranking de produção nacional em 6 itens: açaí, cacau, pimenta do reino, abacaxi, dendê e mandioca. Agora a gente vai saber os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com a repórter Elza Recaldes. Então, Diogo, no Mato Grosso do Sul, este é um período de seca, normal para esta época do ano. A chuva acumulada neste período foi menor do que 30 milímetros. Já as temperaturas máximas oscilaram entre 25 e 33 graus. Mas mesmo com um baixo volume de chuva registrado no mês, o clima foi favorável para a maturação da lavoura do milho e trouxe também bons resultados na colheita do algodão. E agora você vê como foi o efeito do clima em Goiás, com a repórter Camila Rodrigues. É isso aí, Elza. Em Goiás, o baixo volume de chuvas registrado nas 2 últimas semanas de julho contribuiu para acelerar a maturação das lavouras de milho segunda safra. A colheita já atingiu 70% e os trabalhos devem avançar até o dia 15 de agosto. A produtividade média deve ficar em 100 sacas por hectare. O produtor que ainda não vendeu toda a sua produção espera uma alta nos preços do grão para finalizar a comercialização. E agora você vê o efeito do clima no Paraná com a repórter Priscila Zambolim. Pois é, Camila, no Paraná, a previsão é que o tempo permaneça seco pelo menos nos próximos 15 dias. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, no estado, toda a área de trigo foi semeada, mas a cultura está necessitando de chuvas. O tempo seco também afetou o desempenho da segunda safra do feijão. No caso do milho, de acordo com o Departamento de Economia Rural, a alta tecnologia tem ajudado a reduzir as perdas causadas pela estiagem. A segunda safra do cereal também está em início de colheita. Você vê agora os efeitos do clima em Santa Catarina com o repórter Luiz Turati. Aqui em Santa Catarina, o mês de julho registrou a menor temperatura de 2020, 8 graus negativos na cidade de Urupema, na região serrana. Ainda assim, a queda de temperatura favoreceu as plantações de maçã, que são um dos destaques do agronegócio catarinense. Isso aconteceu porque no processo de dormência, as macieiras precisam de 750 horas abaixo de 7,2 graus para florescerem em setembro e serem colhidas em fevereiro. A expectativa é de que a safra de maçã 2021 supere a deste ano, que rendeu 578 mil toneladas. Você vê agora como foi o efeito do clima em São Paulo, com o repórter Chico Lourenço. No interior de São Paulo, o clima seco acelerou a moagem da cana-de-açúcar. As condições climáticas possibilitaram o corte e o transporte dessa cultura com alta eficiência, principalmente na última quinzena de julho, quando houve um recorde na moagem quinzenal da safra 2020-2021. Devido ao reflexo da maior moagem, da melhor qualidade da matéria-prima e do mix açucareiro, a produção de açúcar aumentou em relação à safra anterior. As usinas do Centro-Sul moeram mais de 40 milhões de toneladas na primeira metade de junho, segundo a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O clima mais seco nos 2 primeiros meses de safra permitiu o avanço de quase 10% na moagem de cana-de-açúcar neste ano. São Paulo é responsável por 54% do total do açúcar e álcool produzido no país. A seguir você vai ver, etanol brasileiro ganha visibilidade em Dubai, Emirados Árabes, terra do petróleo. Nós voltamos já. O agronegócio paulista quer aumentar a presença no mercado árabe, inclusive com um produto inusitado para um lugar onde brota petróleo.
O etanol pode se transformar em uma mina de negócios para atrair mais investimentos para o Brasil. A reportagem é de Rodrigo Psitelli. Sabe aquele oceano verde de Cana? Pois é, fica bem longe dos Emirados Árabes. Quem chega em Dubai encontra mesmo um mar de prédios com arquitetura moderna e arrojada. E bem perto dali, o infinito da areia do deserto. O solo é seco por toda a parte, mas isso não impediu que as cidades virassem uma espécie de oásis, ou seria uma miragem. Fazer brotar uma cidade como essa no meio do deserto tem lá os seus truques. E andando aqui pela rua a gente descobriu um deles. Aqui eles estão fazendo uma espécie de jardim. E mesmo que seja um local pequeno, no meio da rua, do trânsito, ele é todo irrigado. Por aqui a água faz mesmo brotar maravilhas. E elas não param de surgir. Dubai vai sediar a próxima edição da Exposição Mundial, que foi adiada para outubro de 2021 por causa da pandemia. No início do ano, uma comitiva de autoridades e empresários paulistas visitou as obras da Expo e se encontrou com dirigentes para discutir parcerias. O interesse é o fato de que o Brasil, e especificamente São Paulo, tem uma produção agrícola de alta qualidade, tanto na proteína animal como grãos. Nós já somos grandes exportadores para o Oriente Médio, através de Dubai, do porto de Dubai, e onde São Paulo tem a liderança em açúcar, álcool, etanol, suco de laranja, uma excepcional posição também em café e frutas, e nós estamos seguros de que haverá um aumento, um incremento nas exportações brasileiras para o Oriente Médio. A Expo vai ajudar nesse sentido. O pavilhão brasileiro é um pavilhão onde o tema da segurança alimentar é apresentado de forma bastante expressiva, ao lado da questão da sustentabilidade. O interesse dos Emirados vai além da garantia de comida para a população. A localização faz do país a porta de acesso para uma região importante do planeta. A estratégia foi apresentada durante um evento na Câmara de Comércio de Dubai. Nós definitivamente falamos sobre a agricultura e as diferentes partes da indústria do agronegócio, que é uma questão muito forte, porque segurança alimentar é algo muito importante para esta região, o Oriente Médio, mas também em termos do subcontinente africano e da Ásia, disse o representante da Câmara. Empresários da comitiva paulista ficaram animados com as oportunidades. Com o apoio de um escritório local do governo de São Paulo, negócios foram encaminhados, por exemplo, com produtos como feijão e café. A oportunidade é muito grande, a oportunidade é incrível. O interesse dos Emirados de passar de óleo para outros produtos é extremo. E nós no Brasil nós produzimos o melhor em diversos setores, principalmente no agrícola. Produtores brasileiros querem abrir mercado até mesmo para um produto inusitado no mercado árabe, o etanol. Parece loucura pensar nesse tipo de negócio no Oriente Médio, onde estão as maiores reservas mundiais de petróleo. Antes da pandemia, daqui saíam mais de 16 milhões de barris por dia. Aqui nos Emirados, no Oriente Médio, tem uma relação com o petróleo mais próxima, mas há uma importação de etanol. Boa parte do etanol importado é americano. A gente tem feito um trabalho para que o etanol brasileiro também faça parte. No ano passado, o Brasil exportou quase 2 bilhões de litros de etanol, a maior parte para o continente americano. Segundo a União da Indústria Canavieira, o etanol de cana é o biocombustível mais limpo do mundo. Desde o lançamento dos veículos Flex até fevereiro de 2019, o uso do etanol evitou a emissão de 535 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Nós temos mostrado que o etanol misturado à gasolina é uma solução fantástica, simples e barata para a transição energética para uma economia de baixo carbono.
E os Emirados Árabes, como um dos maiores produtores de petróleo e derivados do mundo e, ao mesmo tempo, um dos protagonistas da transição energética, tem olhado isso com muito carinho. Inicialmente, ficavam surpresos e hoje, cada vez mais, veem que isso pode fazer sentido para eles. Apesar de curiosa, a relação do nosso etanol com os Emirados Árabes não é exatamente uma novidade. Dados da Única indicam que entre agosto e setembro de 2013, o Brasil exportou para lá 65 milhões de litros do produto. Foi algo pontual. Conquistar este mercado exige insistência e paciência, ou, em outras palavras, planejamento. Querem ter previsibilidade, querem entender como funciona e os resultados que nós já colhemos no Brasil e que poderiam ser colhidos aqui. Por enquanto, a relação vive a fase da troca de ideias. A entidade que representa o setor no Brasil sabe que o processo é longo e está só começando. Mas também sabe que quando os árabes decidirem trocar a matriz de combustíveis, quem estiver com o pé por lá vai levar vantagem. Por isso, a Única fez questão de participar da missão empresarial paulista como uma forma de plantar sementes. Com a previsibilidade adequada, os incentivos mercadológicos adequados, o Brasil tem hoje uma indústria altamente testada, madura e com capacidade de expansão. Buscar mercados mundo afora pode garantir ao setor a estabilidade que o mercado interno às vezes não oferece. E nos Emirados Árabes, como todo mundo sabe, o sol sempre vai brilhar.